Olá, minha gente, estamos mais uma vez aqui nesta quarta-feira para falar um pouco do amor de Deus, para falar um pouco daquilo que o Senhor tem preparado, o Senhor tem feito por nós. E essa semana eu queria falar um pouco com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido nesse mundo e que me deixam às vezes muito perplexos. Esta semana eu fiquei sabendo que um pastor foi chamado pelo Ministério Público e ele tem que pedir perdão sobre algumas coisas que ele tem dito dentro da igreja. E a palavra é homossexual. O Ministério Público acha que isso é uma palavra extremamente agressiva. Mas a Bíblia fala exatamente sobre esse tipo de coisa. Sabe, desse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Hoje nós estamos vivendo no mundo, um mundo às avessas. O mundo parece que está completamente invertido daquilo que é realidade. Hoje, o errado passou a ser certo e o que é certo passou a ser errado. Nós estamos vivendo realmente uma crise moral, uma crise ética, uma crise humana sem precedentes na humanidade. E isso me deixa extremamente aborrecido. Como nós estamos caminhando de mal a pior e pelo que eu vejo, parece que todas as pessoas estão se conformando com essa situação. Eu fiquei sabendo recentemente que dentro de uma organização, de uma empresa, hoje as pessoas para ganharem, serem promovidas, não é utilizado mais o mérito daquilo que ele faz, das suas competências, do seu conhecimento, daquilo que ele foi até a faculdade, foi buscar no seu dia a dia para poder alcançar um sucesso na sua profissão. Não. Essas organizações hoje fazem completamente avesso, completamente diferente daquilo que me foi ensinado e nós conhecemos no nosso dia a dia. As pessoas estão se desrespeitando os seus valores, deixando os seus valores de lado, para que possam continuar até mesmo empregados. Isso me deixa extremamente chocado, isso me deixa extremamente aborrecido, mas a palavra de Deus diz também que haveria isso. No livro de Isaías, escrito há mais de 2.700 anos, o profeta disse no capítulo 5, versículo 20, e eu quero ler com você hoje o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fizeram da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Nós estamos lendo um texto aqui, falando de um texto que foi escrito simplesmente há 2.700 anos. Um texto que muita gente nem sabe que lê, nem sabe que na realidade existe, porque infelizmente deixaram a Bíblia de lado. Mas Isaías, quando fala aqui, os ais contra os perversos, ele diz isto, que as pessoas estão invertendo as coisas, invertendo o mal com o bem, falando que a escuridade é a luz e que a luz é a escuridade. Você já se sentiu nessa situação? Nós estamos vivendo num mundo extremamente complicado, num mundo difícil de se viver. Você não pode falar aquilo que realmente é, porque você estará errado. Você não pode falar aquilo que realmente está acontecendo, porque você vai ser pichado, maltratado, você vai ser até mesmo processado, como esse pastor no Nordeste foi recentemente. O Ministério Público exigindo que ele vá ao culto e ele tem durante 30 dias que te pedir perdão no culto. Irmãos, isto realmente é uma perseguição que se faz àqueles que buscam ao Senhor, e não somente aqueles que buscam ao Senhor, mas aqueles que têm ética, aqueles que têm moral, aqueles que têm bons costumes, aqueles que realmente vivem uma vida diferenciada e procuram viver essa vida diferenciada. Infelizmente, estamos vivendo essa situação. Mas o próprio Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós venceremos o mundo também. E eu quero, nessa quarta-feira, não falar muita coisa, apenas dizer isso. Nós estamos vivendo hoje as consequências do excesso de liberdade. As pessoas estão sendo castigadas pelo excesso de liberdade. E além do mais, existe um outro grupo de pessoas que são reféns
desta liberdade, porque não conseguem viver a sua vida, não conseguem viver uma vida plena em Deus. Vivem enclausurados dentro de paredes, dentro de pensamentos que poderiam talvez até prejudicar essas pessoas. Por isso eu quero passar para você que nós estamos vivendo sim um mundo de tribulação, um mundo de dor, um mundo de angústia, porque existe do outro lado uma crise moral, uma crise ética, uma crise humana em todos os aspectos, uma crise de consciência, porque as pessoas perderam a consciência. Antigamente eu costumava dizer que a mentira era uma moeda de troca, né? Hoje eu digo que infelizmente a mentira é que vale nesta sociedade tão corrompida e deturpada que nós estamos vivendo. Mas para mim e para você que está assistindo este vídeo, ainda existe a esperança. E como eu costumo dizer, com Deus não existe plano B, não existe um segundo plano, não existe um plano de contingência. Com Deus existe um único plano, porque Ele sabe que esse plano vai dar certo. E Ele reservou esse melhor plano para mim e para você. Ele reservou neste momento que nós estamos vivendo, de um mundo tão desigual, de um mundo tão complicado de se viver, de um mundo tão complicado de se falar as coisas, Ele reservou para nós o melhor. E sabe qual é o melhor? É o refúgio em Cristo. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, à sombra de Deus, à sombra de Yahvé, esse descansará. Então, a nossa luta diária, o nosso caminhar diário, as nossas dificuldades diárias, elas simplesmente vão estar melhor, elas vão estar de uma situação muito mais confortável se nós descansarmos à sombra de Deus, à sombra do Senhor, porque lá, à sombra de Deus, existe descanso, existe refrigério para as nossas almas e existe o cuidado de Deus para conosco. Por isso, eu quero clamar e pedir a você nesta quarta-feira, vamos orar por esses momentos, por esses dias maus, esses dias difíceis que temos vivido, porque Deus, Ele lá dos altos céus, está olhando por mim e para você e por você, para que tenhamos dias melhores, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, nesta quarta-feira, não apenas pela minha vida, mas pela vida desta pessoa que está assistindo o nosso vídeo. Senhor, temos vivido momentos difíceis, temos vivido dias maus, temos vivido dias complicados, ó Deus. Mas sabemos que Tu és o Deus, que é o nosso refúgio, presente no dia da angústia. Tu és, Senhor, conforme declarou o salmista no Salmo 91, Tu és o nosso refúgio e nós descansamos à Tua sombra, Senhor. Descansamos em Ti, porque sabemos que apenas em Ti temos condição de vencer todos estes dias maus que têm se levantado diante de nós. Pai, este inconformismo que existe em minha vida, mas não acredito que não somente na minha vida, mas na vida de tantos outros, ó Pai. Ouve as nossas orações e ouve os nossos clamores. Ouve aquele, Senhor, que tem perdido o seu emprego por uma perseguição, Senhor, simplesmente situacional, Senhor, que tem se vivido. Pai, eu quero te pedir, cuida dos teus filhos aonde quer que estejam, para que teu nome seja glorificado em todo momento, na vida de cada um deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quero te pedir também, ó Deus, alcança aquele que está enfermo e doente. Cura, Senhor, e transforma. Aquele que está oprimido, Senhor, pela depressão, pela ansiedade, eu quero te pedir, Senhor, conforta o teu filho também, para que seja alcançado pela tua misericórdia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E a você que está assistindo o nosso vídeo, eu quero convidar você para estar conosco no próximo domingo, na Igreja do Cruzeiro, onde nós estaremos ministrando a Palavra de Deus a partir das 6 horas da tarde. Ou às 7:30 da noite, nós estaremos em nossa igreja ali da Asa Norte. Eu quero convidar você para estar conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu e os membros da igreja, tanto do Cruzeiro quanto da Asa Norte, esperamos por você. Queremos dar um abraço em você, queremos te cumprimentar, sabendo que o nosso Deus é soberano em todas as coisas, em nome de Jesus. Deus te abençoe
e até domingo, se Deus quiser. Amém.